Aleluia. Apocalipse capítulo 5, verso 9 diz que digno é o Cordeiro de abrir o livro e os selos, porque compraste com teu próprio sangue para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele é digno de receber tudo isso, todas essas pessoas que andavam cegos, errantes como eu e você um dia, e puderam ter a luz de Jesus nas suas vidas e entregar-se totalmente a Ele e continuar buscando outros para o Senhor. Ele é digno. O trabalho de Jesus na cruz jamais foi em vão e jamais será. O sangue dele tem poder. E para nós como igreja, eu digo para nós mesmos como família cristã, é somente um privilégio cooperar com o Senhor, porque Ele poderia fazer isso no estalar de dedo, no fechar de olhos. Deus não precisa de nós, Ele contou conosco. Ele quis que nós participássemos dos teus planos, das suas ideias, dos seus propósitos, que é que nenhum se perca. E você faz parte disso, com certeza. Não é só nós que estamos lá, você faz parte disso. Porque você ora, você participa, você contribui, você doa Bíblia. E as Bíblias que os irmãos doaram, um dia você pode lembrar, eu doei um tesouro para alguém. O que você deu foi um tesouro, não foi só uma palavra. Não foi um livro escrito por alguém e autografado. Não foi um livro apenas de best-seller, foi um livro dos livros. Eu compartilhei com o pastor algumas imagens, algum vídeo. Eu ainda estou levando o restante dessas Bíblias para os irmãos, porque não deu para levar todas. Mas aqueles que receberam, vi pessoas saltando de alegria, com lágrimas nos olhos, saltando. Eles começam a dançar, e a pular, e a saltar. Ele põe a Bíblia na cabeça com uma expressão de que a palavra de Deus está sobre mim. A palavra de Deus está sobre mim. Deus seja louvado por isso. Sabe, queridos, o nosso Deus é um Deus que envia. Ele enviou no passado. Ele é um Deus comissionador, enviador. Ele continua a enviar pessoas. Deus não parou de enviar pessoas. Se você olha para a história bíblica, nós vemos que Deus enviou Abraão. Em que contexto Deus enviou Abraão? Deus chama Abraão no capítulo 12, num contexto totalmente conturbado, com uma família quebrada, o pai totalmente ferido, processando o luto de um filho que havia falecido, sai errante na direção, queria até Canaã, mas parou ali entre Ur dos Caldeus, cuidando do seu próprio filho. Abraão, fica aqui comigo, eu vou cuidar de você, meu filho. Eu sei que a tua esposa é estéril, vamos ficar por aqui. Olha aqui, meu sobrinho Ló, meu neto Ló, fica aqui comigo. Vamos nos estabelecer aqui, nós vamos construir aqui. Nós não podemos sair daqui porque eu não quero perder vocês. E é nesse contexto que Deus se apresenta a Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra. Sai do meio dos teus parentes, dos teus familiares. Deus se apresenta para ele desta forma: sai. Deus não dá um mapa, não dá um plano, não dá ideias, não mostra tudo para ele. O Senhor diz: sai, porque tu serás uma bênção. E mais do que isso, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Esse é o plano redentivo de Deus. E Ele chama esse homem nesse contexto, totalmente impróprio, no seu cotidiano, totalmente incapaz de chamar alguém com tantos problemas. E Deus dá para ele uma visão que foi muito além por séculos e séculos. E até hoje, a verdade de Deus ecoa. O ide do Senhor ecoa nos nossos ouvidos. Deus não parou de enviar, queridos. Essa realidade parece distante para você, como era para mim, morando aqui no Paranapunga. Parece longe para você, como era para mim, congregando entre os irmãos aqui na Assembleia de Deus, no Ministério das Lagoas. Parece longe para você, como era para mim, com 23 anos. Você acha que a minha mãe, meu pai e minhas duas irmãs que estão aqui sabiam que um dia eu ia fazer o que eu estou fazendo para o Senhor? De forma alguma. E a glória, a honra é lógico dele.
porque os meus planos eram muito bem traçados. Eu tinha planos bem definidos para mim, muito esclarecidos. Envolvia com certeza no final deles estabilidade financeira, uma garantia de um futuro, segurança. Eu particularmente não abriria mão disso. Porque com a minha razão, como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou garantir cuidado e alimento para meus filhos? Isso ainda solteiro. Essa realidade distante de mim. Longe. Eu nem sonhava com isso. Mas o nosso Deus é um Deus enviador. Ele chama, Ele vocaciona, Ele prepara, Ele envia, com ou sem conhecimento teológico, científico, acadêmico, universitário. Ele continua chamando e enviando. Isso é graça. Isso é bondade. Isso é privilégio. Tem renúncia? Com certeza. Tem cruz? Com certeza. Tem privações? Muitas. Tem doenças? Quase 40 malárias. Tem morte? Tem viuvez. Minha esposa ficou viúva. Mas eu falo e repito quantas vezes, como está dentro de mim, é um privilégio, é graça, é bondade. Isaías capítulo 6, bastante conhecido esse texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Essa é a visão de Isaías. E depois que ele viu tudo isso, no versículo 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Com 2 voavam. Sabe o que eu posso ver aqui nesses poucos versículos que eu acabei de ler? A qualidade daquele que Deus chama. Aquele que Deus chama, sabe qual é a característica dele? Ai de mim. Ele reconhece a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. Ele é quebrantado. Ele reconhece que maior é aquele que ele está vendo. Ele reconhece que o contexto a qual ele está inserido é impossível ser mudado. Por isso ele fala, ai de mim. Essa é a qualidade de pessoas que Deus está chamando. Séculos e séculos. Repito, olha para Abraão. Olha para a vida de Moisés. Quem era Moisés? Um filho abandonado, colocado num cesto na beira do rio, e uma adolescente cuidando dele para ele não... totalmente vulnerável. E aí uma princesa olha, se encanta com aquele menino, aceita, adota ele, e a criança ali, olha que aqui alguém cuida, tem uma hebreia que pode cuidar dele, e ali a mão de Deus fazendo com que aquela criança tome uma estatura de homem. Mas Moisés tinha algo dentro dele que só o Senhor sabia. Só Deus sabia da particularidade do coração de Moisés. E aí eu chamo isso de indignação santa. Moisés era indignado com a escravatura, com a submissão, com a opressão a qual aquele povo vivia. E ele tentou mudar aquilo com as suas próprias mãos, e o irmão sabe que não deu certo, se tornou um criminoso. Mesmo assim, Deus não desistiu de persegui-lo, se assim posso dizer. Ele tinha uma indignação santa. Ele não se conformava com a realidade política, social que o povo dele vivia. E aí se tornou um errante no deserto, teve que fugir. E ali ele encontra uma família, se casa, encontra um líder espiritual, um sacerdote, tem logo o primeiro filho e se tornou um pastor. Voltou para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Era um expert em pastorear ovelhas e cabritos, conhecia aquela região do deserto como ninguém. Por 40 anos, naquela rotina, Deus se apresenta a Moisés de uma maneira sobrenatural. E você sabe a história. Mas o que Deus viu em alguém com uma história tão complicada como essa? Deus viu uma indignação contra a injustiça. Deus viu uma indignação por pessoas que não tinham qualidade de vida. Deus viu no coração de Moisés o desejo de transformar outros. Isso é missões.
Isso é ir fora